somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. De sorte que somos embaixadores. Glória a Deus. No versículo ao qual lemos, Paulo, ele vai nos falar que somos os embaixadores de Cristo e que Deus colocou uma mensagem dentro de nós, fazendo um apelo para que as pessoas que são inimigas de Deus se tornem amigos dele. Antes de sermos embaixadores, porque o nome do grupo dos jovens é Embaixadores do Rei, e antes de sermos embaixadores, nós também éramos inimigos de Deus. Mas quando nos reconciliamos com Deus, a partir da pregação, né, que nos foi dada, que foi a pregação que Jesus, ele não tem pecado, ele não tinha e ele não tem, mas ele se fez pecado por mim e por você, para que através da morte dele na cruz, nós venhamos poder ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com ele, se achegar a ele, porque a palavra dele fala que nós conseguimos chegarmos a Deus através de Jesus. Sem Jesus ninguém chega a Deus. Glória! E isso nos revela que o embaixador, ele carrega uma mensagem de apelo, para que cada pessoa que o Senhor nos usar para pregar, venha se reconciliar com Deus. Glória! Então, vamos lá, de certa forma, o que é ser um embaixador? O embaixador, ele é um representante. Ele é o principal representante de um rei. Aleluia! Ele é o principal representante de um rei, com autoridade para falar em nome dele. Jesus, quando chega no discípulo, ele fala: em meu nome expulsaram demônios. Em meu nome, em nome de Jesus, eles expulsarão demônios. Então, discípulos, verdadeiros discípulos, são aqueles que em nome de Jesus vai e expulsa com a autoridade do nome dele. Não é com a autoridade do meu nome, nem do Sabrina, nem do Alisson, é com o nome de Jesus. Temos vida. Só através disso somos libertos, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele que existe essa libertação. Só através dele nós passamos a ser amigos de Deus. Aleluia. Então, como podemos, nós olhamos para isso e vemos que é só através de Jesus, como podemos ser embaixador? Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus vai dizer: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Primeiro ponto, ouvir a voz. Conhecer a Ele. Aleluia. Relacionar com Ele. Segundo ponto, praticar, obedecer. Glória a Deus. E o terceiro ponto é o caráter. Só que aí, mas o principal ponto para sermos um embaixador é ouvir a Jesus, é conhecer, é nos relacionar com Ele. Porque do que adianta eu chegar aqui e falar: oi, eu sou um embaixador do Rei, mas eu não me relaciono, eu não obedeço o que a palavra dele me diz. Então isso não é ser um embaixador. O embaixador precisa obedecer o que a palavra dele fala. Como é que eu chego e falo em nome de um rei a quem eu represento sem obedecer? Não tem como eu representar alguém a quem eu não obedeço, a quem eu não ouço, a quem eu não me relaciono. Não tem como. Então, quando olhamos para dentro de nós mesmos, o que nós vemos? O que você vê, você olhando agora para dentro de você, reflita nisso. O que você vê? Dentro de você, você vê um homem prudente que ouviu a voz e praticou e construiu a casa dele sobre a rocha, que a rocha é Jesus? Ou você vê um homem imprudente que só ouviu e não praticou? Porque a questão não é só ouvir, não é eu chegar, sentar e falar: vou ouvir a palavra, vou ouvir o Diácono Alisson pregar, vou ouvir o Mateus pregar, vou ouvir a Sabrina pregar, mas o que adianta eu só chegar aqui e só ouvir e lá fora eu não praticar? Meu Deus! Não adianta nós chegarmos aqui e falar que a gente quer uma coisa e lá fora a gente ser outra. Não existe isso. Ou você é a mesma coisa que você é aqui dentro, ou você é a mesma coisa que você é lá fora. Não existe meio termo. Não existe chegar aqui e falar: oi, eu já sou crente, amanhã eu não sou. Ou você é crente ou você não é. Aleluia! É sim, não tem esse medo, não tem medo. Ou você é crente ou você é frio, não tem como você ser morno.
Então, quando nós vemos isso e agora você olhando para dentro de si, você consegue refletir o que você está sendo e o que você não está sendo. Pois é isso que define quem é um embaixador e quem não é. Porque o homem imprudente, Jesus chegou e falou com eles, falou sobre o homem imprudente e prudente. E o homem prudente ouviu, mas praticou. E o homem imprudente ouviu, mas não praticou. E assim ele construiu a sua casa sobre a areia, que veio o vento e derrubou. Eu, como jovem, e assim como cada um dos jovens de vocês, esse nome não foi dado a nós por um acaso. O diácono acabou de falar, tudo que Deus faz tem um propósito. Esse nome não foi dado a nós através do diácono Alisson, que foi dado esse nome. Pastor Sérgio, pronto. O Senhor não deu esse nome ao pastor Sérgio, não mostrou esse nome a ele à toa, porque tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Esse propósito era ter dado a quem? As filhas do rei, que é o ciclo de oração. Mas não foi dado a mim e foi dado a você, jovem. Por quê? Porque a gente representa ele. Você jovem representa, a partir de hoje a gente vai representar. Porque é isso que ele quer. Ele quer representantes. Ele não só quer jovenzinho, bobinho, que chega e fala, Deus é amor, tá bom, mas deixa a minha justiça. Glória. Então não adianta nada nós chegarmos e falar uma coisa que não somos. Ou somos ou não somos. Certo? Então, vamos lá. Vamos recapitular os pontos, né? Os princípios. Que foi o primeiro, ouvir. O segundo, praticar. E o terceiro foi caráter, certo? Então nós precisamos ouvir, praticar e receber o caráter do homem prudente. Por que do homem prudente? Porque ele ouviu e praticou. Ele ouviu e obedeceu. Então por isso que o caráter dele. Então, vamos lá. Quem foi aquele e quem é aquele que cresceu na graça e no conhecimento? Jesus Cristo. Quem foi aquele que desde o princípio até sua morte de cruz obedeceu? Jesus Cristo. Exatamente. Então, quem é aquele que recebeu o nome de um homem prudente? Jesus. Ele recebeu o nome acima de todo o nome. Jesus não é um nome qualquer. Não é um nome que eu chego e falo, nenhum nome é qualquer, porque todo nome é identificação do caráter. Mas o nome dele não existe nenhum outro igual. O nome dele é acima de tudo. O nome dele é acima da depressão. O nome dele é acima da ansiedade. O nome dele é acima do seu pecado. O nome dele é acima de tudo que você sente. É acima daqueles espíritos que ficam falando coisas no seu ouvido, querendo que você se mate, querendo que você se jogue em algum lugar. O nome dele é acima de tudo isso. De tudo isso. Não existe um maior do que ele. Não existe um ser maior do que ele. Porque ele é antes de tudo, ele é. No princípio, ele é. Tudo foi criado através dele. Não foi nada que foi feito, se fez. Então, todo embaixador, ele carrega uma mensagem. Jesus, ele era um embaixador. Ele veio representando a quem? A Deus. Ele veio como embaixador de Deus. Certo? Então, a mensagem que o Senhor veio carregando foi: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então, quando o Senhor, ele foi para aquela cruz, quando ele se entregou naquela cruz, ele não se entregou por um acaso, mas ele se entregou por mim e por você. O pecado que ele levou naquela cruz não foi dele. Aquele lugar não era para ele, era para mim e para você. Só que ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Para que eu e você pudéssemos ter uma relação com ele. Para que eu e você pudéssemos chegar a Deus. Porque sem ele nós não chegaríamos. Sem ele, nada. Porque sem ele eu não teria como chegar em Deus, orar a Deus, falar: Senhor, me perdoa, Pai. Não teria como. Porque é só através dele. Então todo embaixador, ele tem que ser obediente, porque é isso que nos forma. Como eu já falei e repito, não tem como eu ouvir e não praticar, porque a Bíblia, tem muitos versículos na Bíblia que falam que é necessário ouvir e é necessário praticar. Então muitas
começo não é fácil. Não é fácil você chegar aqui, ler a Bíblia e o Senhor falar: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame aquele que falou mal de você. Ame aquele que apedrejou você pelas costas. Não é fácil, mas você precisa, porque você é um embaixador. Aleluia! Você precisa, porque você é um embaixador. E Ele não deu esse nome a você à toa. E Amanda, Ele não te deu esse nome à toa. Meu Deus! Ele não te deu esse nome à toa. Emily, você também não. Aleluia, Jesus! E Lauren, Ele não deu esse nome à toa para você. Ele não deu esse nome à toa. Só que é necessário para que a gente vire um embaixador. Se ainda não somos, sermos um embaixador através da obediência. Aleluia! Através da obediência. Porque quando obedecemos, nós honramos. Aleluia! Não tem como eu ouvir a palavra do Senhor, não obedecer, então eu não estou honrando. Então é necessário que você obedeça, é necessário que você ouça, é necessário que você o conheça. Porque também não tem como você representar alguém que você não conhece. Meu Deus! Verdade! Não tem como. Não tem como eu chegar e falar: Deus, eu te represento, sendo que eu não conheço quem Ele é. A única coisa que eu sei foi que Ele morreu na cruz por mim. Sim, mas por quê? Por que motivo? Porque tudo que Ele faz, Ele tem um propósito nisso. Ele não faz nada à toa. Nada, nada, nada. Então, que essa palavra venha refletir. Que nós, eu já refleti muito nessa palavra. Eu estou refletindo. Mas que cada um de vocês venha refletir nessa palavra. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Glória a Deus! E que você olhando para você mesmo, você consiga ver. Porque eu não tenho como chegar aqui e falar: Sabrina, você não é embaixadora. Não. Você mesmo vai saber. Você vai saber pela palavra do Senhor. Porque ela mesmo já vai revelar quem é e quem não é. Não tem como chegar e falar: Johanna, você não é embaixadora. Não. Eu não tenho como falar isso. Mas a palavra do Senhor fala. E ela é muito clara ao dizer. Aleluia! Então, que hoje nós venhamos entender isso. E nós venhamos entender o real significado de embaixador. Porque eu mesmo, quando eu cheguei aqui, esse nome, Embaixadores do Rei, ele foi um nome que realmente eu fui Embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei, por quê? Por quê? Mas aí depois eu deixei pra lá, mas não procurei saber. Mas aí no dia que o Senhor me deu essa palavra, eu estava vindo do meu curso. No autocarro o Senhor me deu essa palavra. E eu vim me perguntando: Senhor, por que embaixador? Não poderia ter sido qualquer nome, esse nome poderia ter sido para as filhas do rei. Mas não foi para os jovens. Foi para os jovens, porque daqui para frente vai ser a gente que vai estar representando ele. A gente já representa. Mas daqui para frente vai ser a gente que vai estar representando ele. É a gente que vai ser ele que vai nos levar para outros países para representar a ele. Aleluia! Cada um de vocês tem um propósito e eu também tenho. Só que é necessário a gente andar com Cristo para viver esse propósito. Não tem como a gente chegar e não andar com Ele e querer viver um propósito. Se esse propósito é Ele quem dá. Então, se Ele quem dá, é necessário conviver com Ele para que a gente viva esse propósito. Então, que os irmãos venham refletir e entender o que o Senhor tem para cada um. Porque é isso que Ele tem. Ele quer que a gente represente a Ele. Mas é necessário obedecer. Não é fácil, mas é necessário. É necessário a gente honrar, é necessário a gente conhecer. Porque quando nós conhecemos e obedecemos, a gente tem o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo começa a ser formado em mim e você. Então é necessário que tenhamos o caráter dele. Aleluia! Porque todo aquele que guarda as palavras dele, que guarda, que pratica, que não só ouve, mas que tem o caráter dele, é filho dele. Aleluia! E quão bom é ser filho de Deus. Glória a Quão bom é Deus! ser filho dele. Quantas coisas maravilhosas que ele faz, que ele ainda vai fazer, que ele já fez. Esse mundo não tem nada para oferecer. E o que oferece pode ser bom, mas não é. O que esse mundo oferece é coisas para que façam te afastar do Senhor. O que o inimigo te oferece é coisas que façam tu desviar dos caminhos dele. Porque o inimigo, ele é um personagem. Ele é um personagem. Então tudo que ele mostra para você parece ser bom. Tudo que ele mostra para você parece ser: é legal fazer isso. É legal ir para uma festa. É legal ir para uma balada. É legal. Isso é o inimigo mostrando. Só que nós conhecendo o inimigo, a gente vê que a identidade dele é de mal. Ele só é um personagem com a identidade de bom. Mas de verdade ele é mau. E ele só faz coisas más. Aquilo que ele olha para você e fala: isso é bom, isso não é. Porque o inimigo não veio para trazer bondade, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar o que você tem e veio para destruir a sua família, seu casamento, seu namoro, não importa, mas ele veio para destruir. Só que Deus, ele veio
através de uma visita na minha casa. Através de uma visita na minha casa, quando eu realmente decidi que eu queria realmente estar aqui e realmente viver os caminhos do Senhor, muitas coisas se levantou contra a minha vida. Muitas coisas, só que eu não desisti. Por quê? Porque eu tenho um Deus. E eu abri o meu coração para que Ele entrasse e fizesse morada. Então é necessário que você abra o seu coração nessa noite, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada, porque você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. A partir do momento que você começa a viver com Cristo, você não se arrepende de viver com Ele. Porque Ele tem muitas coisas, Ele tem muitas bênçãos para você. E não só, Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Assim como Jesus cresceu na graça e no conhecimento, Ele também quer que você cresça na graça e no conhecimento. Então que a partir de hoje, nós venhamos realmente entender o que é o embaixador